Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, nós vamos prosseguir agora o culto e hoje nós vamos então dar sequência a uma ministração intitulada A Lei da Purificação. Ontem à noite tivemos com a pastora Chile, muitos vieram, que foi a segunda etapa do manto sagrado, que vai completar domingo que vem. E nós vamos então prosseguir uma mensagem que é chamada A Lei da Purificação, que começamos domingo de manhã e vai seguindo mais uns dias nessa semana. O texto básico está em Malaquias no capítulo 3, nós vamos ler novamente para passar para o segundo tópico desta mensagem, também hoje orando para a saúde. Então, caso você tenha a Bíblia, livro do Malaquias, profeta Malaquias, antes de Mateus no Novo Testamento, porque Malaquias é o último do Velho Testamento. No capítulo 3, onde vai ser feito a leitura. Então vamos fazer esta leitura agora em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Então Malaquias no capítulo 3, nessa tradução Jerusalém diz: o anúncio da vinda de Jesus, precedida pelo seu mensageiro, e as leis da purificação. Então é o que vamos falar. Malaquias capítulo 3 diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais. Este é o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da vinda do Senhor, ou do Messias, em outras traduções? Quem subsistirá ou quem ficará de pé a esse dia, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e também ficará assentado, afinando e purificando a prata diante do tablado do fogo, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão o louvor perfeito, ou as ofertas em justiça, ou a vida pura, em outras traduções, diante de Deus. Então essa é a passagem inicial. Podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a palavra declara: quem subsistirá, quem suportará a vinda do Senhor? Então veja que há uma pergunta: quem vai suportar, quem suportará, quem resistirá à volta do Senhor? Por que a palavra dá essa indagação? Porque na realidade, para ser agradável a Deus, tem que passar pela lei da purificação. Então a salvação é graça, Jesus pagou o preço para todos nós, ele valoriza todos nós, mas não quer dizer que ao nos valorizar já estamos adequados a ele. É igual pegar uma pepita de ouro, ela está cheia de incrustação, de terra, de impureza, tem valor, mas para ter o valor comercial tem que purificar. Igual um diamante pego na natureza, ele tem valor, mas tem que ser lapidado, fazer as faces para ter um valor único. Como também a prata, ela é pega na natureza, tem valor, mas se ela não for refinada, ela não terá muita serventia, tem um valor inicial. Então Deus nos valoriza, mas não como uma raça adâmica simplesmente. Ele quer nos purificar. Então ele pagou o preço para nos comprar e nos purificar. É a lei do aperfeiçoamento. Então foi falado no domingo pela manhã que um dos processos mais participativos de Deus na nossa vida é a comparação do ourives que refina a prata com a nossa vida. Por quê?
Porque nós falamos que uma das coisas que mais o ourives odeia trabalhar é com prata. Por quê? Porque quando trabalha com ouro, ele refina, ele põe lá no calor, ele não precisa ficar perto. Quando lapida o diamante, ele lapida, faz as facetas, os quilates. Quando a pessoa lava roupa, ele pode pôr na máquina de forma assim, eletrônica ou até controlada por timer. A pessoa lava a roupa e entrega ela seca. Então, mas na purificação da prata, até hoje não se encontrou uma tecnologia para substituir o ourives. Por quê? Porque o ourives tem que estar olhando para o fogo o processo inteirinho, até completar. Então foi ministrado no domingo pela manhã, que a prata se purifica a 700 graus. Então se você dividir 700, dá 7 etapas. De 100 em 100 graus, são purificações que se fazem da prata. Então pega a prata bruta, põe ela a 100 graus, então vai queimando aquelas primeiras impurezas. O que o ourives faz? Ele assenta diante lá do candinho. O candinho é como uma prata, assim, um prato feito de grafite, de amianto. Também na Bíblia tem um outro nome do candinho, que é também crisol, o mesmo nome que é sinônimo. Então quando eu estava naquela empresa que fabricava ouro, os ourives odiavam mexer com prata, porque tinha que ficar ali perto da caloria, queimava o rosto, ficava vermelho, e ia caloria para o olho, mesmo com equipamentos, mas não tinha outro jeito para alcançar a pureza. Então veja que Deus assenta diante da prata e põe fogo nela para purificar. O que é isso? Então foi ministrado. Você aceita Jesus, se converte, começa o processo da prata, vai vindo a caloria. O que é a caloria? Queimar o que não presta. Então Deus vai queimando infidelidade, traição, engano. Então nessa primeira etapa é onde a maioria é queimado, e muitas vezes ainda continua aquelas ranços adâmicos. Aí o ourives olha para a prata e vê que ela não está ainda, não adquiriu um pouquinho de brilho. Então ele volta a temperatura inicial, fala: essa prata aqui está muito impura. Então ele separa ela para depois fazer um outro tipo de liga, porque para a prata pura não vai servir. Então assim é muitos cristãos. Deus vai purificando com fogo, mas é o momento melhor que tem para o cristão, porque é o único processo que o ourives fica até o fim. Então na minha vida cristã, aonde eu mais tenho recebido a graça de Deus é na hora das traições, das labutas, das pessoas abandonar, das pessoas saírem, nem dar satisfação, jovem sai, nem cumprimenta, nem fala nada, pessoa sai, familiar nem cumprimenta. Eu passo tudo isso, e há muitos anos, passando a mesma coisa, muitas vezes, traição, engano, não é honrado, desprezado. Não pense que não ocorre isso para todo lado. Mas eu falo: ó Deus, por que isso tudo ocorre? Porque Deus quer saber se nós vamos suportar, vai virar prata pura. Mas se a pessoa reage, ou briga, ou a pessoa fica revoltado, a prata não vai purificar. Então a maioria das pessoas tem ainda espírito de traição, de não dar satisfação, engano, faz o que quer da vida, não honra o pastor, faz o que bem entender. Então a pessoa vai sofrer, com certeza. Ele não vai ser prata purificada. Por quê? Porque o fogo veio e ele não se deixou queimar. E veja bem que o ourives natural não gosta de purificar prata, porque queima ele, mas Deus tem prazer de ficar junto de nós. Então quando você está padecendo luta, labuta, perseguição, saiba que é o momento melhor que você tem de comunhão com Deus. Mas a pessoa escafeda, sai: não aguenta essa igreja, não aguenta esse bispo, não aguenta esse trabalho. A pessoa vai perder a melhor oportunidade que tem de ter o caráter de Cristo. Aí, se for melhorando, o ourives aumenta a caloria, vai passando para 200, vai queimando mais coisa. Aí o ourives olha para dentro e vê: está melhorando, está já brilhando um pouquinho, vai passando as calorias. Então nós passamos por tudo isso. Você que tem que identificar aonde está o processo da prata na sua vida, porque a tendência é chegar lá na frente e o ourives olhar lá para dentro do fogo, para a prata, e ele vê o rosto dele lá. Por isso que é refletir
a glória de Deus. Então a lei da purificação é para nos levar ao caráter de Cristo, mas esse fogo que ocorre é para isto, para purificar, para tirar o caráter ruim, de traição, de maldade, de fingimento, de falatório, de murmúrio, de desânimo, de carnalidade, sensualidade. Então vai chegar em certos momentos que Deus vai te provar se você ama a vida de Deus ou a sua própria vida, se você ama mais as almas do que você mesmo. Como Paulo falava, melhor se eu ficar para ganhar mais algum do que partir. Vai tendo o caráter de Cristo, dar a vida pelos outros. Então muitas vezes olhamos que nível que nós estamos. Isso que vai nos trazendo as bênçãos, purificação, vai nos levando a ter um perfeito louvor para Deus. Isso que vai trazer o valor de Deus a nós. Ele vai olhar, este eu dou valor. Quando Deus dá valor a alguém, é riqueza, saúde, fartura, vida abundante. Mas nós temos o valor inicial. O que corrompe o ser humano é a sociedade, é os demônios, é a raça adâmica caída. Deus nos criou a semelhança dele, mesmo o ser humano caído, mas ele pagou o preço para nos resgatar e nos purificar. Então a lei da purificação, elas são 3 fases de lei de purificação. Aqui é mais assim confortante é saber que o Senhor está conosco no fogo, porque não pode só deixar a prova e ir, porque ele tem que ver, olhar para nós se estamos refletindo a glória dele. É igual o ourives tem que ficar perto da prata até que o rosto dele veja lá dentro do fogo e refletir na prata. Mas é as calorias aumentadas que fazem isso. Então ao longo da vida cristã é o que tem ocorrido. Então muitas vezes nós vemos uma pessoa, vem no culto, congrega, vou participar do ministério, da rede jovem, da igreja, da rede de mulher e da rede jovem, da rede de senhoras, vou envolver, vou ajudar. Então todos são chamados para ter o melhor de Deus. Mas de uma hora para outra a moça sai, não dá nem satisfação, ou o moço sai, ou o obreiro sai e nem quer nem me ver minha cara. Para mim nem me importa, porque eu sou trapo de imundície mesmo, nem precisa dar valor. Mas só que a pessoa esquece que quem está purificando aí não é eu estou passando também pelo fogo. É Deus que quer saber se ele vai refletir a glória de Deus. Essa pessoa enganosa, hipócrita, é ele com Deus, porque se ele não refletir a glória de Deus, ele não vai ser aceito. Por isso que Deus fala pelo profeta Malaquias: quem subsistirá? Quem resistirá a isto? Não é Malaquias 3? Dá uma pergunta. Então aí ele dá o princípio da lei da purificação. Então não sabemos o nível que nós estamos diante de Deus. Deus é que sabe se nós estamos refletindo a glória dele. Mas podemos então nos perguntar: Senhor, estou passando uma luta, alguma coisa está me querendo que eu saia da igreja. O moço vai com a outra moça: vamos sair desse bispo que não cresce. Aí a pessoa fala: não, mas temos que ser fiel, vamos ajudar, vamos nos envolver, vamos somar. Se a pessoa faz isto, ele está tendo caráter de Cristo. Se ele não faz isso, ele está caráter satânico. Aí entra satanistas, entra caráter caído, entra o mundanismo. O ser humano é bom, mas o inimigo tenta contaminar. Então o fogo é para queimar isto. Mas na hora da luta a pessoa não deixa Deus tratar, acaba a prata ficando ofuscada. Aí o ourives vai falar: essa prata está custando brilhar, vou tirar ela. Eu me lembro que quando a prata não era boa, o ourives punha lá do lado. Eu perguntar: o que faz dessas pratas que não vai chegar a prata 1000? Pode algumas chegar a 750, que tem algumas ligas que mistura com prata paládio. Algumas não chega a nada. Aí eles misturam cobre com ela, mistura alguns outros elementos e dá aquela prata fosca. Alguns faz alguns objetos, mas sempre que faz algum objeto ela vai empretejando, ou vende para fazer bijuteria de prata. Aí tem pessoa que usa aquele pinica, dá coceira, fica avermelhado e fica preto, escuro, por causa da prata cheia de impureza. Mas a prata 1000, que é aquela que vira um espelho, essa é caríssima, essa brilha mesmo. Essa é para pratarias de alta qualidade, usada para
mansões, usada para príncipes, para casas de palácios, palacetes, coisas mesmo de última qualidade. Isso que Deus quer, nos purificar semelhante a Cristo, mas a maioria corre do fogo. Então você tem que estar atento, que muitas impurezas na nossa vida traz as doenças. Então muitas doenças é impureza, muitos malefícios, problema sentimental, familiar, conjugal, financeiro, problemas de doença do corpo, problemas de dificuldades nas provas, a pessoa fica com amnésia, ou perturbada a cabeça, ou fica nervoso demais, coisas da raça adâmica. Mas se a pessoa fosse sendo purificado, ele vai adiante. Então isso já foi pregado domingo de manhã. Mas veja bem que também Deus compara como saboeiro dos lavandeiros. Então veja bem aqui que é outra lei da purificação. Então o sabão, ele é feito por alguns elementos químicos. A base do sabão é gordura misturado com, muitas vezes ali, a soda. A soda é um elemento químico corrosivo. A gordura é para grudar na sujeira e a soda para corroer. Isso que é a fabricação do sabão. Alguns põem alguns ingredientes para ficar cheiroso. Mas por que Deus fala que ele é o sabão dos lavandeiros? Porque na realidade o sabão, ele gruda na sujeira. E aí vem a bater a roupa. Por isso que bate roupa, bate lá na máquina de lavar. Por quê? Para o sabão ir entrando no tecido. Para quê? Para ele ir grudando na sujeira. O sabão, a soda, não vai grudar no tecido. Ele vai grudar na sujeira, porque há ali uma polaridade química de atrair a sujeira. Mas o tecido não é atraído. Ele gruda na sujeira. O sabão tem essa característica. Aí na hora que bate, vai entrando lá para dentro, vai dissolvendo, aí vem a água limpa e fica limpinho. Isso que é o princípio do lavandeiro, o princípio do sabão. Então veja bem, todo dia nós temos que falar com Deus. Ó Deus, eu quero todo dia estar com a roupa limpa para estar diante da tua presença. Por quê? Porque quando vai visitar um rei, um prefeito, um governador, a pessoa não põe a roupa melhor, não faz lá aquele cerimonial para entrar numa sala principal. Então Deus é a mesma coisa, só que ele olha para a nossa roupa espiritual. Então todo dia que temos que orar a Deus, todo dia louvá-lo, temos que nos apresentar a Ele com um coração compungido, purificado. Então nós temos que sempre falar: Senhor, minha roupa está adequada hoje para apresentar diante do Rei Eterno? Então, se não está, você fala: Deus, me dê roupa nova hoje, eu quero orar adequadamente hoje, de todo o coração. Então aí vem o Espírito de Deus nos ajudar. Então ele vai nos convencendo do pecado. Então geralmente, toda pessoa que tem genuíno arrependimento, toda pessoa que é convencida do pecado, ele sente dor primeiro. Por isso que bate a roupa para o sabão entrar. Ele é o saboeiro, ou sabão do lavandeiro. Para lavar a roupa não tem que bater. Se você só pôr sabão lá e deixar um pouquinho de molho, pode até lavar, tirar a água, mas vai ficar alguns resíduos. Mas se bater, torcer, o sabão entra e vai dissolver mais profundamente as fibras. Vai entrar nas fibras e vai dissolver a sujeira. Por isso que o lavandeiro bate. Então tem aquelas lavadeiras que batiam nas pedras, tem o tanque de lavar. Hoje já tem máquina que tem o time que fica batendo lá, tanto de 10 quilos, 5 quilos, 15 quilos de roupa, e vai batendo, põe o sabão em pó, põe o amaciante, vai ajudando. Isso aí é o sabão. Então Deus age dessa forma. Se você fala: meu Deus, hoje não estou assim, coração puro para nem orar e louvar a Deus, mas eu quero me vestir uma roupa limpa hoje, Senhor. É contínuo. Todo dia temos que mudar a roupa para chegar diante de Deus, a roupa espiritual. Então quando você fala isso, o Espírito Santo fala: meu filho, hoje vou tirar essa sujeira. Então Deus vai te falar, Ele vai sondar. Você vai falar: meu Deus, eu estou até com dor de ter falado, pensado isso, agido daquela maneira. Então isso vai nos purificando. Então a purificação também traz saúde. A purificação dos pecados nos abre o
caminho aberto pelo sangue de Cristo para buscar Deus. Então veja bem, muitos cristãos falam mal, agride, trai, uso de engano, mentira, e acha que está tudo bem nas igrejas, acha que está tudo bem servindo a Deus, acha que está tudo bem na reunião familiar, na rede jovem, e está assim do mesmo jeito, e agiu com engano, com maldade, com falcatrua, agiu com hipocrisia, e acha, Deus está me abençoando. Não está nada, a roupa está suja, depois vai querer apresentar diante de Deus, não vai ter aceitação, não vai chegar a oração. Os que ficam diante do trono de Deus não vão aceitar de maneira alguma que as merídias angelicais. O caminho está aberto pelo sangue de Cristo, mas vai apresentar diante de Deus em pecado, não vai ter aceitação, oração. Por isso que ele fala, perdoe, peça perdão, clame. Mas só que o verdadeiro perdão é como lavar roupa, é bater, é sentir mesmo aonde está aquela sujeira e tirar. O cristão, na realidade, nem peca, ele erra por acidente, como o João escreveu. O cristão não peca, ele erra por acidente. Temos pecado, somos imperfeitos, mas sempre o erro muitas vezes é algo acidental. Agora, quando é algo premeditado, algo pensado, algo tramado, algo feito assim de firmeza, aí é maldade mesmo, aí que é mais agravante mesmo, aí a roupa está manchada mesmo, aí precisa mesmo nem de sabão, precisa ficar de molho, bater muito tempo, lavar 2 vezes, aí ver se limpou, lavar de novo, para ver se tira aquela mancha que fica lá perturbada. Eu até me lembro que tinha uma roupa minha que manchou com a manchinha, aí lavou ela, falei, não, ainda está indo uma mancha. Aí ela comprou um sabão lá, caro, assim, uns granulado, nem sei o nome mais, e pôs lá e bateu de novo e saiu. Depois de 2 lavadas, terceira ele usou um produto mais forte ainda. Por isso que Deus é o sabão que bate e tira mesmo, ele vai aprofundando lá. Então assim é o cristão, não podemos conformar com o erro, com o engano, temos que cada dia nos aprofundar na palavra. Por isso que Paulo escreveu, a tristeza segundo Deus opera arrependimento, libertação. Igual a tristeza do mundo é morte. Então muitas vezes é melhor ficar triste, muitas vezes é melhor ficar assim pensativo, dor no interior de algo contra Deus, de algo que está incomodando, que ficar aí alegre nesse mundo. Por isso que muitas vezes não adianta muito evento nas igrejas, só festa, só alegria, só cantoria, só evento, aí fica algo superficial. Então é melhor a tristeza segundo Deus, porque aí vai purificando, não que vai ficar triste o resto da vida, mas pelo menos para a roupa ficar limpa, e orar diante de Deus, e Deus acatar e operar avivamento. Então a igreja gloriosa, ela tem essa visão da tristeza segundo Deus, de o Senhor ser o sabão do saboeiro, de ser aquele que está diante da prata e é onde mais Deus visita. Então na hora que mais Deus visita é na hora que mais estamos sendo provados, sendo abandonado, traído, maltratado, pisado. Aí que Deus quer saber como que vamos agir. É nesse momento que mais Ele está conosco. Na hora que você está ali passando problema no trabalho, e na hora que você está ali sofrendo num curso, numa prova, Deus quer saber como você vai agir. Você fala, ó Deus, a mente do justo é abençoada, eu creio em Ti, eu dependo de Ti, misericórdia de mim. Então você vai sendo aperfeiçoado, vai tirando aqueles ranços adâmicos de derrota, de fracasso. Mas se a pessoa reclama, chora, blasfema, a prata não aperfeiçoa. Então muitas vezes a prova da prata, das primeiras temperaturas, muitas vezes o ourives fica insistindo, vou pôr de novo no fogo, vamos ver se agora aquela impureza sai. Então ele volta lá aos 100 graus, a 200, para ver se queima. Algumas passam, algumas não. Pelo que eu já vi, grande parte dos ourives desiste. Essa prata aqui não vai purificar, isso aqui eu vou deixar de lado, para depois fazer algum tipo de liga, ou vender isso como estorvo, ou para vender para as empresas que fazem as tal das bijuterias, que aí eles usam essas pratas tão ruins, que faz aquelas pratas baratinhas, faz lá os adornos e vende, ou muitas vezes vende para as pessoas que fazem aquelas bijuterias que é folheada, aí faz lá
uma eletrólise com um pouquinho de ouro e impregna a prata e acha que é algo valoroso, mas logo desaparece tudo. Isso que faz as coisas que não vão tendo valor, mas os que vão se purificando é de alto valor. Então assim é o cristão, é ir aperfeiçoando. Mas Deus dá a pergunta: quem suportará? Quem resistirá a tudo isso? Então é na volta do Senhor, você tem que estar atento. Mas se você falar, eu aceito, eu quero isso na minha vida, você pode ter certeza que é sarado, próspero, honrado, enriquecido. Cada vez você vai tendo os valores, porque na medida do aperfeiçoamento, como já falamos, vamos repetir depois dos diamantes, na medida que o diamante é lapidado por diamante e faz as faces do diamante, mais valor tem. Na medida que o ouro é purificado, há um valor maior ainda. E também a prata também recebe quilates. Quilates quer dizer, cada grama é dividida em 5 partes, por isso chama um quilate, é a parte de uma grama. Então eles querem alcançar o 1000, que quer dizer o espelho na prata, total pureza. Isso que Deus quer. Por isso que o ourives fica lá sentado na frente da prata até terminar o processo. Então Deus quer nos ver Cristo em nós, mas isso ocorre dessa maneira. Então à medida que purifica, vem saúde, porque muitos problemas estão incrustados na raça adâmica: doenças, opressão, vício, degradações sentimental, decepções amorosas, fracasso mental, decepção nos estudos, no trabalho. São incrustações que têm que ser queimadas. Às vezes a pessoa não prospera muito, tem algo na mente dele, mas Deus tira isso. Se você falar, meu Deus, me purifica mesmo, me ajuda a ir adiante. Só que é como um fogo, e o fogo é a prova, muitas vezes, que vem. Aí você tem que agradecer, falar, meu Deus, obrigado por essa questão. Agora que eu sei que mais tu está perto de mim, agora que eu sei que tu está olhando para mim, se eu estou brilhando, se eu estou melhorando. É onde Deus está mais próximo de nós, é nessas labutas. Mas é onde muitos saem, desistem, se abalam e desistem do melhor e fica como igual prata que vai sendo colocado no estorvo, não vai servir para muita coisa. Alguns ourives tentam depois aquecer de novo para ver se aquelas impurezas saem, mas o ourives natural não gosta, queima o rosto, queima o cílio e fica com constipação, porque a caloria é grande. Se você falar com o ourives, vamos purificar a prata, fala, não, pode me dar o dinheiro, pode aumentar o salário, mas não mexo com isso não. Gosto de mexer com diamante, com ouro, mas prata não gosto muito não. É a maior dificuldade, mas veja que Deus é o ourives que assenta diante da prata, até que ele olhe lá e vê o rosto dele. Então ele quer olhar para nós e ver o rosto dele em nós, quer dizer, a semelhança de Cristo, segundo Coríntios 3,18. Então essa é a etapa que estamos pregando, a lei da purificação. Amanhã nós vamos dar outra sequência e vamos completando até domingo de manhã, porque no domingo à noite completará a terceira etapa com uma multidão que veio ontem à noite tocando no manto sagrado de Jesus. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então fique de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Então vamos clamar ao Senhor nosso Deus. E amanhã nós vamos falar algo muito importante sobre o ouro purificado, que é algo importante, sobrenatural. Então vamos, amanhã é só à noite, não tem à tarde. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos, ó Pai, prosseguindo mais uma etapa, a igreja que torna gloriosa. Ela aceita de bom grado a lei da purificação. Por isso que Deus pergunta: quem suportará? Quem subsistirá? Quem aceitará? Então a igreja gloriosa fala: sim, Senhor, eu aceito ser, ó Pai, ensaboado pelo saboeiro, que tu é o lavandeiro. Aceito, ó Pai, tu assentar na minha frente como ourives que queima a prata até tu ver o rosto na prata. Sim, aceitamos, ó Pai, ser lapidado e purificado. Senhor, nos ajuda a ir adiante, Senhor, porque os que são purificados oferecerão louvor de justiça a Deus. É o que a palavra declara. Louvado o nome de Jesus. Pai, abençoa mais esta campanha que está já, ó Pai, iniciada desde o domingo pela manhã e segue até no próximo domingo. Louvado o nome de Jesus.
Pai, que se levante em nosso meio fiéis que aprovem-se ó Pai, no fogo do ourives. Pai, que ninguém venha resistir, ó Pai, ao sabão do saboeiro de maneira alguma, mas para todo dia ter a roupa limpa de lã para apresentar diante de Deus. Senhor, a palavra fiel e verdadeira, louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Te louvamos, ó Pai, pela multidão que vieram ontem na campanha no Manto Sagrado de Jesus, e abençoa agora mais uma etapa ao longo da semana, a lei da purificação. Bendito o nome de Jesus. Senhor, se tu fez a pergunta, é porque nem todos aceitarão, porque a palavra é clara: quem aceitará, quem subsistirá, Senhor? Mas tu declara, aqueles, ó Pai, que acatam, que dão crédito, que não valorizam a si mesmos, aqueles que, ó Pai, querem satisfazer ao Pai, vão com certeza ser aqueles que vão apresentar as palavras de justiça, de louvor perfeito a Deus, no dia do Senhor que se aproxima, ó Deus. E muitos esquecem que é as impurezas que traz as doenças, as misérias, as mazelas nos casamentos, nas finanças. Na medida que se purifica, é como a prata que vai tendo mais quilate, mais valor, como o diamante que é lapidado, como a roupa bonita, bela e cheirosa e limpa, ela tem mais valor do que a roupa suja, suada, rasgada, cheia de poeira. Não há como apresentar diante do rei com sujeira de maneira alguma. Se até diante dos políticos tem que apresentar no cerimonial, quanto mais nas coisas eternas. Bendito o nome de Jesus. Confirma, Senhor, avivamento sobre o teu povo, vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.